Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean. E hoje eu quero trazer mais um vídeo falando sobre esse novo quadro, Princípios Bíblicos. Antes de eu entrar no assunto do vídeo, roda a vinheta. Bom, esse novo quadro Cristo Sem Fronteira, falando sobre princípios bíblicos, é batendo de frente com essa sociedade pós-modernismo, onde ela presume, acha, em seu achismo, em seu modo de pensar, mas a Bíblia tem princípio. E a base da Bíblia é fundamentada no que Deus estabeleceu nela. Antes de eu entrar no tema do vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal. Ajude o canal e esse conteúdo a ir muito mais longe. E muito mais pessoas serem impactadas com os vídeos do canal Cristo Sem Fronteira. Eu quero trazer um tema sobre só há uma espiritualidade na nossa vida. Essa espiritualidade está na Bíblia. Eu quero trazer algumas referências e isso está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Está aí na tela para vocês acompanharem comigo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Outro versículo que eu quero trazer está em Efésios, capítulo 4, versículo 4 em diante. Há um só corpo, um só espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aqui deixa bem claro, são duas cartas do apóstolo Paulo, uma para Timóteo, carta pastoral, e outra para os crentes de Éfeso. Aqui Paulo deixa bem claro na unidade do uno, um. A unidade e a teologia do uno. Um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, um só e único mediador, um só que é o Senhor e Salvador Jesus, e em Éfeso ele coloca muito mais uno. Voltando aqui, em Éfeso, um só corpo, um só Espírito Santo, como também fosse chamado para um no reino de Deus, um só Senhor e Salvador, uma só fé, a sobrenatural, um só batismo, um só Deus Pai de todos. Aqui ele está falando para os crentes, aqueles que creem em Cristo, Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Isso quer dizer que comunhão entre nós. Não existe nada nem ninguém que acrescente a Cristo. Nada nem ninguém que possa ajudar, complementar
e estabelecer o que Cristo não fez. Esta é a unidade do uno, estabelecido e focado cristocentricamente. Cristo é o centro. Ele estabeleceu entre nós e Deus, mas ninguém. Somente Cristo faz essa junção, união, no qual foi separado do Jardim do Éden. Em Gênesis 1 e 2, se a gente poder entender de uma forma ampla, em Gênesis 1, Deus revelado ali mostra que ele é o Criador e estabeleceu de uma forma macro todas as coisas terrenas, todas as coisas no planeta Terra. Em Gênesis 2, ele já vai para uma forma micro. Ele já vai em um certo lugar estabelecer um jardim e esse jardim colocar uma criatura de Deus. Um ser que ele fala em Gênesis 1, 22, façamos o homem conforme imagem e semelhança. Em Gênesis 3, ele faz agir em fazer o homem. Pega do barro, forma o corpo, e soprou em suas narinas o espírito vivificante, e ele criou o homem. Em Gênesis 2, ele fez tudo antes, criou o homem em Gênesis 2, estabeleceu o homem todas as coisas. Lá ele também cria uma ajudadora, uma auxiliadora, que junto com o homem continuasse essa caminhada, esse modo de criar, proteger, guardar, só que agora o homem ia fazer isso no Éden. E em Gênesis 3, nós se deparamos com a queda no Éden. Essa separação do homem de Adão. Até hoje, Jesus reestruturou através da cruz. O que eu quero trazer sobre esse tema? Só há uma espiritualidade que está na Bíblia e se chama Jesus. É porque eu vi alguns programas de emissoras, os apresentadores e aqueles participantes, aquelas pessoas famosas que são chamadas para esses programas. E existe pessoas religiosas, pessoas sábias, pessoas, ser humano, com seu achismo, presunção, a maneira de pensar, de agir, que existe uma espiritualidade. O ser humano pode ter uma espiritualidade. Até uma pessoa que de uma outra religiosidade diz nesse programa que ele aceita, ele vê que as pessoas podem ser melhor a cada dia, fora desse padrão bíblico. Ele não fala sobre o padrão bíblico, mas ele está errado porque ele tem autoridade sobre a palavra. E se ele tem autoridade sobre a palavra, ele tem que entrar na palavra. Ele não pode usar o pensamento dele para induzir e conduzir a pessoa a pensar que está no caminho certo. Se eu tenho autoridade na palavra, se eu conheço a palavra e estou mentindo, confundindo ou trazendo um outro entendimento que não esteja estabelecido na Bíblia, é heresia. Eu estou corrompendo a palavra de Deus. E essa pessoa com poder eclesiástico em outra religiosidade ou na religiosidade dele, falou isso. Não só ele, como outras pessoas de outras religiosidades, de outro padrão religioso. Eu tenho uma religião.
E a minha religião é estabelecida em Cristo Jesus na Bíblia. Jesus me religou ao Pai. Este é o fundamento básico para entender o que é religião. É religare. E quem religou a espiritualidade morta no Éden foi Jesus. Falam de espiritualidade naquela religiosidade deles. E eu quero deixar um conteúdo que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 em diante, que fala o seguinte. Acompanhem comigo na tela. Assim que, se alguém está em Cristo, em Cristo, na pessoa de Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. O que se fez novo? Estabelecido por Cristo. Fez novo, se torna nova criatura. Não é mais aquele. Agora o meu padrão, a minha conduta se baseia no que Cristo ensinou. No que está estabelecido na pessoa de Cristo. Porque se eu estiver estabelecido em mim, para Deus não serve para nada. E tudo que está em mim não é nada, assim como está em você. Para Deus não é nada. Por isso que nós não devemos achar, pensar, imaginar, que nós devemos deduzir com o nosso pensamento o que está fora estabelecido na Bíblia. O que estabeleceu na Bíblia, eu tenho que seguir. Você tem que seguir. Continuando. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou com si mesmo. Quem reconciliou com si mesmo? Deus. Deus fez a reconciliação em si mesmo por Cristo Jesus e nos deu o mistério da reconciliação. Então, Deus reconciliou conosco em Cristo Jesus, acabado no Éden. Foi afastado no Éden. Isto é, ele continua explicando, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Aqui o mundo é o ser criado por Deus, que em Éden perdeu. Adão perdeu a presença de Deus, a espiritualidade, o ser espiritual. Ele se tornou carnal. Deus, toda tarde, ia conversar com ele. Ele se afastou de Deus. Não é Deus que se afasta de nós. É nós que afastamos dele por causa do mundo. Não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então ele trouxe a palavra da revelação em Cristo Jesus, na pessoa de Cristo, para reconciliar com o que foi criado do Éden em diante. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós roga-se. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aqui ele está falando que nós fazemos parte dessa nova geração, desse novo ser que está estabelecido na pessoa de Cristo. Nova criatura, novo ser. Adão perdeu, Jesus retomou. Agora temos que estar na pessoa de Cristo e não existe espiritualidade fora da presença de Cristo. Aquele que não cometeu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fosse feita a justiça de Deus. A justiça de Deus, a ira de Deus está em Gênesis 3, sobre todos os pecadores, de Adão até hoje, em mim e em você. Deus reconciliou através de Cristo e com isso ele
levou em Cristo a ira dele. Por isso que Cristo fala na cruz: Deus meu, por que desamparaste? Porque ele levou todo o pecado da humanidade. Todo o pecado da humanidade que crer na pessoa de Cristo está sobre ele. Aquele que não está em Cristo Jesus, a ira de Deus está sobre ele. A ira de Deus está sobre ele. E como eu sei que a ira de Deus está sobre ele? Está aí, João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Permanece, está agora. A ira de Deus está sobre a terra. Aquele que não crê no Filho está sobre a ira de Deus. A ira de Deus só. Presta atenção. A ira de Deus não se manifesta na sua e na minha vida por causa de uma palavra, se chama misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus faz a ira dele ainda ter um amor sobre a humanidade e não manifestar. Mas o tempo dessa graça que está estabelecido em Cristo está acabando. A espiritualidade de buscar e ter um relacionamento com Deus está acabando. Não existe espiritualidade fora da presença de Cristo. Fora da presença de Cristo é a da âmica, pecadora, mundana, carnal, momentânea. Isto é, pecadora, momentânea, temporal, carnal, totalmente mundana. Fora da presença de Cristo é isso. E este programa, ou vários outros que eu vi pelas redes sociais, os sábios e esses religiosos dizem que não vou discutir, não vou falar, mas ela busca uma espiritualidade dentro dela, uma melhora dentro dela. Não existe melhora dentro de nós, se não tiver estabelecido em Cristo. Porque nossa melhora é trapo de imundície, não vale nada, é inútil para Deus. O que é útil para Deus é você estar na presença de Cristo e fazer a boa obra estabelecida por Cristo na sua e na minha vida. Isto é uma boa obra em Cristo Jesus e uma presença espiritual de Deus na sua e na minha vida. Deus abriu o contato aos homens através, presta atenção, Deus abriu contato aos homens através da cruz de Cristo, através da graça dele, um dom imeretório, através da fé, que devemos ter fé para aproximar de Deus, e através da pessoa de Cristo. Vou repetir de novo, para deixar bem claro. Deus abriu um contato aos homens através da cruz, através da graça, através da fé e através da pessoa de Cristo. Fora de Cristo, da cruz, da graça, da fé, é balela, é falácia, é seu achismo, é sua presunção, é sua maneira de pensar. E para Deus isso não serve. Não serve. Está fora do padrão estabelecido por Deus. Devemos aceitar a salvação e se manter no caminho da salvação. A porta é a salvação. O caminho é o senhorio de Cristo na sua vida e na minha vida. Isso está em Mateus 7, 13 e 14, quando ele fala sobre as duas portas e os dois caminhos. A porta é a salvação, é Jesus. João 10, 9. O caminho é ele. João 14, 6. Então você tem que ter a salvação de Cristo e o caminhar de Cristo. O caminhar de Cristo é a boa obra estabelecida por Deus através de Cristo.
Onde está isso? Efésios capítulo 2, versículo 10. Vamos lá. Porque somos feitura sua, somos feitura, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para quem? Que andássemos nela. Andássemos nas boas obras estabelecido por Cristo. Cristo é a obra perfeita, o ser perfeito, o andar perfeito, a espiritualidade através de Deus. É o reflexo de Deus. Até em João 14, quando fala um de seus discípulos, mostre-nos Deus. Aí Jesus fala, você não está me vendo? Quem me vê, vê o Pai que está no céu. Então eu volto a falar, fora do padrão estabelecido por Deus e essa espiritualidade barata, mundana, é balela, é falácia, é achismo, é pensar, é imaginação sua, exclusivamente sua. Para finalizar, em João capítulo 5, versículo 39, deixa bem claro: examinais as Escrituras, examinais a Bíblia, a palavra de Deus, porque vos cuidais ter nela a vida eterna. A Bíblia tem a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E a Bíblia fala de mim, porque eu sou a vida eterna. É isso que Jesus está falando nesse versículo. Você está entendendo que você deve estudar a Bíblia, buscar a Bíblia para entender que nela tem a vida eterna. E essa vida eterna está estabelecida em Cristo Jesus. A espiritualidade é de Cristo. O ser é de Cristo. Isso que esses religiosos ou sábios que estão nesses programas chama ecumenismo. Uma palavra que fala que todos os caminhos podem chegar até Deus. Todo tipo de busca sobre espiritualidade pode chegar até Deus. É uma conduta pagã, herética, que não é estabelecido na Bíblia. Uma religiosidade humana, carnal, mundana, terrena. Nós temos que entender que tudo é estabelecido na Bíblia. Tudo. Então, presta atenção na sua espiritualidade. Presta atenção no seu modo de pensar, agir, pensar, imaginar, ser conduzido. Está estabelecido na Bíblia? Se não está estabelecido na Bíblia, é exclusivamente sua. E tudo que é nosso, para Deus não presta. É esse vídeo que eu quero trazer, é essa reflexão que eu quero trazer sobre princípios bíblicos. Não há espiritualidade fora da presença de Cristo. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal, ajude o canal a ir muito mais além, muito mais adiante. E porque toda vez que você compartilha, se inscreve, deixa seu like, comente, você está indicando para a plataforma do YouTube que é relevante o conteúdo desse canal. Até os próximos vídeos, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus, porque tudo vem dele, tudo volta para ele. Até os próximos conteúdos e vídeos do canal. Bye bye.